Descoberta que tem alvoroçado as comunidades arqueológicas e científicas. Uma cidade antiga pertencente a uma cultura misteriosa enterrada nas selvas de Honduras. Então, é preciso um laser e você basicamente mapeia o solo com lasers e pode obter até 1 milhão de pontos por segundo no solo, enquanto essa coisa faz a varredura no solo. As selvas densas do nosso mundo são alguns dos lugares mais remotos e inexplorados do planeta. Mas isso não significa que nunca tenham sido tocadas por humanos. De folhas vivas a civilizações antigas que se perderam no tempo e sistemas de cavernas gigantes que guardam um mundo inteiro por dentro, junte-se a nós enquanto contamos sobre as 15 descobertas mais misteriosas e assustadoras da selva que mudarão sua percepção das florestas que pontilham nosso planeta. 15. As imagens estranhas. Recentemente, algumas imagens surgiram na internet que dizem sugerir a existência de uma civilização oculta que nunca foi descoberta antes. Segundo algumas pessoas, as imagens em questão são da época de Percy Harrison Fawcett, um explorador britânico que tentava descobrir uma civilização perdida escondida na Amazônia, que Fawcett batizou simplesmente de Cidade de Zé. Nas primeiras décadas no século XX, Fawcett foi aclamado como um dos últimos grandes arqueólogos e cartógrafos amadores, homens que se aventuraram em territórios desconhecidos com pouco mais que um facão, uma bússola e um senso de propósito quase divino. Fawcett sobreviveu na selva por anos a fio sem nenhum contato com o mundo exterior. Muitas vezes subsistindo por dias com um punhado de nozes, e foi emboscado por tribos hostis, muitos dos quais nunca tinham visto um homem branco antes. E ele emergiu com mapas de regiões de onde nenhuma expedição havia retornado. Dizem que essas imagens foram captadas durante uma das expedições à densa floresta amazônica, mas a câmera se perdeu e foi descoberta anos depois. Esta imagem mostra um híbrido de homem-macaco olhando diretamente para a câmera, com a cabeça ocupando a maior parte do peso do corpo. Outras imagens mostram algumas criaturas estranhas, criações tribais decoradas e enormes estruturas misteriosas que se parecem mais ou menos com um ônibus espacial esculpido. Embora não se saiba muito sobre a origem das fotos, as pessoas acreditam que elas representam uma civilização antiga que existiu na densa floresta da Amazônia e nunca teve contato com o mundo moderno. Pode ou não ser verdade, mas essas imagens são certamente estranhas e fascinantes. 14. A Vila Abandonada dos Pequeninos. Um dos lugares supostamente mais assustadores em Connecticut é a Vila dos Pequeninos, escondida na floresta de Middlebury. Há rumores de que um complexo de casas do tamanho de bonecas em ruínas e estruturas estranhas ao lado dos restos de uma casa de pedra é o legado condenatório da insanidade que foi trazido pelos pequeninos. Uma versão do conto diz que um homem e sua esposa, talvez até uma bruxa, eram casados e viviam em Middlebury quando a esposa começou a ver seres de fadas em miniatura nas florestas próximas. Ela insistiu que seu marido construísse uma vila modesta para esses seres semelhantes a elfos viverem. A vila se expandiu ao longo dos anos e, com ela, a magia gradualmente deu lugar à insanidade. Tudo o que resta hoje para comemorar o trágico fim do casal é a cidade deserta da escala dos Smurfs. Outra versão do mito diz que um homem solitário na Casa de Pedra foi ordenado a construir a aldeia pelas vozes do povo pequeno. Segundo a lenda, as vozes eventualmente o deixaram louco a ponto de ele até tirar a própria vida. Muitos turistas hoje acreditam que ela é assombrada por pessoas pequenas, ou talvez pelos fantasmas daqueles que ali foram atormentados, e seus poderosos campos de energia negativa que a cercam. Alguns dizem que ficar lá por muito tempo pode realmente deixá-lo louco, porque você começará a ouvir as vozes dos pequeninos também. Se é verdade ou não, grande parte do local desmoronou ou está desmoronando, e foi abandonado desde que o bonde parou de funcionar, quando o local fazia parte de uma elaborada linha de bonde do parque de diversões. 13. Le Leon Nos. Últimos 10 anos, um indivíduo não identificado tem feito patrulhas diárias nas florestas suíças. A história do indivíduo misterioso, que sempre segue o mesmo caminho através da floresta e sobe as montanhas, tornou-se parte do folclore da região, transmitida através das gerações com sussurros abafados e risos ocultos. De acordo com as supostas testemunhas oculares, o indivíduo não identificado é descrito como uma figura humanoide alta com cerca de 190 centímetros de altura. Ele veste um macacão escuro, preto ou cinza escuro e se cobre com uma capa de camuflagem esverdeada. Mais notavelmente, ele usa uma velha máscara de gás que cobre toda a cabeça. Le Leon foi avistado pela primeira vez por humanos no final de 1990 ou início de 2000.
e uma mulher local disse que estava colhendo flores perto da rota quando a viu e ficou surpresa ao vê-la. Alguns até especularam que a criatura é uma mulher mentalmente doente, um homem gigante ou alguém com um problema de pele, ou mesmo um sobrevivente, entre outras identidades possíveis. A primeira fotografia conhecida da criatura seria tirada por um fotógrafo amador não identificado e publicada em um jornal local em setembro de 2013. Na esteira da virilidade da imagem, o jornal afirmaria que a máscara de gás e o manto da criatura foram descobertos na floresta, junto com uma nota intitulada Certidão de Óbito e Testamento do Fantasma de Moales, escrita por Leleon. Segundo a nota, a criatura estava ciente da foto viral e ficou muito descontente com a atenção que ela trouxe para a floresta. Nenhum outro avistamento da criatura na floresta foi relatado desde então. Agora, alguns afirmam que a pessoa era um excêntrico local que parou de fazer caminhadas vestidas depois de perceber que estaria associada à criatura. Infelizmente, o texto da nota faria com que alguns concluíssem que Leleon havia tirado a própria vida, razão por trás do desaparecimento. 12. Castelo de Dundas. Ao visitar os cantos remotos da região de Catskills, em Nova York, ninguém esperaria que um castelo de pedra surgisse de suas florestas. A pequena aldeia de Roscoe, a apenas cerca de 2 horas de distância da cidade de Nova York, tem uma população bem abaixo de 0 habitantes. Embora a cidade em si seja cênica, ladeada de cada lado por montanhas e florestas, essa seria a única razão pela qual alguém poderia visitá-la. No entanto, isso é apenas se eles não tivessem conhecimento de Craig e Clare Castle, um dos locais mais famosos de Catskills e que se acredita serem amaldiçoados. Craig e Clare é facilmente reconhecível. Suas torres de pedra se erguem sobre as florestas circundantes, e um portão de ferro forjado um tanto decadente marca sua entrada. Literalmente parece um castelo saído de um conto de fadas. Embora sua excelente aparência seja uma prova do artesanato do final de 1880, sua narrativa é tudo menos impressionante. Os quase 0 acres de terra em que o castelo foi construído pertenciam ao conhecido arquiteto da cidade de Nova York, Bradford L. Gilbert. Quando Gilbert faleceu, o próximo proprietário do castelo foi Ralph Wurtz Dundas, que ao comprar a propriedade em 1915, começou a construir a estrutura original para criar um castelo de conto de fadas. Infelizmente, porém, ele morreria enquanto a propriedade estava sendo concluída. Antes que sua esposa Josephine e sua filha Muriel pudessem se mudar para a casa, ambas desenvolveram problemas de saúde mental e foram internadas em sanatórios. Portanto, ninguém da família jamais morou no castelo que foi construído só para eles. Por causa disso, alguns acreditam que a propriedade é realmente amaldiçoada. Nos últimos anos, Craig e Clare foi comprado e usado como acampamento de verão, e posteriormente como retiro. No entanto, agora permanece vazio quando começa a se decompor, e sua antiga beleza é esquecida à medida que se decompõe na floresta. Daí porque as pessoas agora se referem ao edifício como o fantasma do Renascimento americano. Este castelo gótico de estilo medieval, situado em uma pequena montanha no sopé de densas florestas, tornou-se uma fonte de lenda para os habitantes da área circundante. Com suas torres de pedra, arcadas médicas, pisos de mármore e campanários imponentes, é fácil acreditar em qualquer história sobre isso, assim como a natureza mágica que os lugares abandonados costumam ter sobre nós. 11. Anéis florestais misteriosos. Um fenômeno estranho. Milhares de anéis florestais grandes e perfeitamente redondos pontilham a paisagem boreal do norte de Ontário. Do ar, esses misteriosos anéis de cor clara de crescimento atrofiado das árvores são claramente visíveis, mas no chão você pode passar por eles sem nunca notá-los. Eles variam em diâmetro de 30 metros a 2 quilômetros, com o anel médio medindo cerca de 91 metros de diâmetro. Mais de 2 zeros desses anéis florestais foram documentados, mas os cientistas estimam que o número real seja superior a 8 zeros. O que causa esses círculos quase perfeitos na floresta? Bem, desde que foram descobertos em fotos aéreas de cerca de 50 anos atrás, os anéis têm confundido biólogos, geólogos e silvicultores e, quando investigados, ficou claro que representam anéis de crescimento atrofiado de árvores. No entanto, a causa exata desse fenômeno permanece controversa, com uma ampla gama de hipóteses. Os mais populares incluem a ideia de que os anéis estão acima de depósitos de metano, depósitos minerais e até tubos de kimberlito contendo diamantes, nomeados em homenagem à famosa cidade mineradora de diamantes de Kimberley, na África do Sul. Outros favorecem um fungo matador de árvores como sendo o responsável, embora agora desconsiderado, uma hipótese extrema sugere que vários impactos de meteoritos os criaram. Algumas explicações também colocam um OVNI ou um giro extraterrestre no fenômeno,
mas ninguém sabe ao certo sobre a origem desses anéis. Embora o norte de Ontário tenha a maior concentração de anéis florestais, eles também podem ser encontrados no Yukon, Quebec e até mesmo na Rússia e na Austrália. 10. O pântano do arco-íris. À primeira vista, essas imagens que contêm um padrão de cobertores rosa, roxo, azul e amarelo na superfície da água, ativados pelos raios do sol, não parecem reais, mas na verdade são. O efeito é descrito como um arco-íris de pântano, ou como o fotógrafo que tirou a foto primeiro o chamou, o pântano psicodélico. Quando Brent Rawson postou a foto de sua namorada de um pântano de arco-íris no Reddit, recebeu mais de 120, 0 votos positivos em questão de 24 horas. O casal estava caminhando no First Landing State Park, na Virgínia, quando viram o incomum fenômeno natural. O First Landing State Park abrange cerca de 2.888 acres e fica no topo de antigas dunas de areia. É uma combinação de pântano cipreste careca e floresta marítima. O pântano é uma zona úmida que se situa entre alguns topos dunares e não está ligada a nenhuma outra fonte de água e é totalmente alimentada pela chuva. De acordo com Jeff Ripple, um ex-líder do Florida Swamp Walk, os brilhos do arco-íris encontrados como uma fina película sobre a água acumulada em pântanos e pântanos são o resultado de óleos naturais liberados pela vegetação em decomposição ou pelos processos biológicos de bactérias anaeróbicas que reduzem o ferro no solo. Jeff explicou que a água precisa ficar parada por um longo período de tempo para que os arco-íris apareçam. Os óleos naturais dos ciprestes produzem essa aparência de bolha de sabão ou mancha de óleo na superfície da água. E quando a luz do sol atravessa as árvores e atinge os olhos no ângulo certo, um efeito de arco-íris na água pode ser visto. Esse fenômeno é encontrado em diferentes pântanos ao longo de muitas trilhas da Flórida, mas esse efeito de arco-íris desbotado é igualmente único e de tirar o fôlego. 9. O Rio Fervente da Amazônia. Escondido na densa selva da Amazônia peruana, está um rio fervente que percola. As fumegantes águas azul turquesa, que podem atingir até 200 graus Fahrenheit, são guiadas por pedras cor de marfim e guardadas por paredes de 20 metros de exuberante floresta tropical e vegetação. Os moradores locais acreditam que o rio era sagrado e que as águas quentes tinham poderes curativos, e os xamãs o incorporaram a OS remédios. André Russo, um jovem explorador da National Geographic, ouviu falar dele pela primeira vez por seu avô peruano. E, quando se tornou geofísico, decidiu investigar o rio e ver se encontrava uma explicação científica para o fenômeno. O rio é protegido pelo xamã de uma pequena cidade localizada nas proximidades e possui um centro de cura isolado. Depois de obter permissão especial do xamã para estudar a água, Russo foi conduzido pelo aprendiz do xamã ao trecho de quase 6 quilômetros de água corrente e escaldante. Ele, calçando apenas sandálias, pulava cuidadosamente entre as pedrinhas brancas do tamanho de papel para colher amostras de diferentes áreas do rio. Ele então descobriu que a média da água é de cerca de 187 graus Fahrenheit, que não está fervendo, mas ainda está muito quente, com vapor emanando da superfície. Um corpo de água do tamanho de um rio fervente requer uma fonte de calor com muita energia, mas o vulcão ativo mais próximo está a mais de 650 quilômetros de distância e não há sistemas magmáticos conhecidos na selva amazônica. Depois de algumas investigações e testes de diferentes hipóteses, Russo e seus colegas de pesquisa acreditaram que uma característica hidrotermal causada por uma falha estava fazendo com que o rio atingisse tais temperaturas. A água penetra profundamente na terra, aquece no subsolo e depois ressurge através de falhas e rachaduras. Este é um fenômeno muito raro, e por causa disso, o Chennai Timpishka, também conhecido como La Bamba, é considerado o único rio fervente do mundo, e é tão quente que se alguém cair no rio, sua pele ficará coberta em queimaduras de 3º grau em menos de 1 segundo. 8. Bunker secreto da Segunda Guerra Mundial. A maioria dos abrigos subterrâneos da guerra foram esquecidos ou enterrados. No entanto, um bunker escondido da Segunda Guerra Mundial foi descoberto recentemente nos arredores da Escócia. A Forestry and Land Scotland fez a descoberta na floresta de Craigsland, perto de Moffat, durante as operações de corte de rotina. O bunker tem apenas cerca de 7 metros de comprimento e 3 metros de profundidade, formado por um arco de chapas onduladas sobre um piso de cimento. Cada extremidade possui uma escotilha que pode ser usada para entrar ou sair. Disse que o bunker teria beliches, uma mesa, um fogão e todo o equipamento necessário, mas nenhum desses materiais sobreviveu. Acredita-se que algumas vigas quebradas encontradas no chão possam ser de estrados de cama.
FLS disse que devido à raridade e importância do local, bem como razões de saúde e segurança, o bunker não foi aberto ao público, e sua localização exata seria mantida em segredo. O bunker provavelmente foi utilizado como base de operações pela Unidade Auxiliar Secreta da Guarda Nacional. Esses grupos, geralmente conhecidos como Exército Secreto de Churchill, consistiam em veteranos endurecidos, bem equipados e ansiosos para a batalha. As unidades auxiliares tinham o apelido de Scallywags e recebiam ordens de lutar até a morte. Eles foram encarregados de causar estragos atrás das linhas inimigas se os nazistas tivessem invadido. O bunker é um resquício dos tempos perdidos e ajudará os pesquisadores a descobrir mais sobre a era da Segunda Guerra Mundial. 7. Esferas de pedra da Costa Rica. Descobertas nos anos 1930, as esferas de pedra da Costa Rica, esculpidas pelos povos pré-colombianos, permanecem um mistério para os cientistas até hoje. Las bolas, como são chamados pelos locais, seriam descobertos na selva da Costa Rica, e a maioria deles não está mais em seus locais iniciais. Segundo os pesquisadores, as esferas foram esculpidas por mãos humanas por volta do ano 600, com a maioria das esferas datando de depois de 1000, mas antes da conquista espanhola. Desde sua descoberta, mais de 300 pedras esféricas foram documentadas em uma variedade de tamanhos que variam de alguns centímetros a mais de 2 metros de diâmetro. Algumas das pedras pesam cerca de 16 toneladas e são feitas de pedra ígnea dura chamada granodiorita. Pedras inacabadas nunca foram encontradas e todas elas são monolíticas. Diferentes teorias e lendas foram desenvolvidas em relação ao propósito das pedras. Lendas locais afirmam que as pedras são resultado de uma poção capaz de amolecer a rocha, possuída pela população nativa ou que vieram da Atlântida. Muitas das pedras ainda contêm marcas das ferramentas que foram usadas para moldá-las. A suavidade das superfícies provavelmente foi obtida polindo as pedras acabadas com areia ou couro. Os cientistas não foram capazes de determinar a hora exata em que foram feitos. As estimativas vão desde 200 AC até 1500 DC. A pergunta mais difícil de responder é por que as pedras foram feitas e qual era o seu propósito, porque ninguém sabe ao certo. No entanto, algumas teorias se desenvolveram. Alguns acreditam que foram usados como bússolas, outros acham que se alinham com fenômenos astronômicos. As pessoas também acreditam que eles foram usados como lápides ou símbolos de status, marcando a propriedade de antigos líderes. Seja qual for o verdadeiro propósito dessas pedras antigas, o mundo pode nunca saber. 6. Cidade Antiga. Uma antiga cidade de mais de 200 km² foi descoberta na Bolívia. Só recentemente, os cientistas conseguiram usar scanners LIDAR para descobrir a cidade que havia sido ocultada por milênios pela espessa folhagem da selva amazônica. Isso permitiria que eles testemunhassem estruturas como pirâmides, represas, canais, ilhas e edifícios elevados na floresta, cuja localização fornece pistas para a perspectiva cosmológica dos nativos. Esta estrutura foi construída entre os anos 500 e 400 DC pela cultura Khazarabe, os habitantes originais da época. Ocuparam mais de 40 quilômetros da floresta amazônica. O Instituto Arqueológico Alemão de Berlim desenterrou as ruínas de duas grandes cidades, Patoka e Landvar, e junto com 24 sítios menores, 15 dos quais eram novas descobertas. As novas descobertas refutam a teoria de que a Amazônia era despovoada antes da chegada dos espanhóis. Também é teorizado que pode haver aldeias menores na área digitalizada, mas elas são muito pequenas para o scanner detectar. Ao mesmo tempo, as descobertas atuais dizem muito sobre a sociedade que construiu uma infraestrutura desenvolvida na região e teve uma rica vida social. Os scanners LIDAR são alimentados por pulsos de laser que apontam para o solo da aeronave. Os cientistas estão usando-os para encontrar os restos de assentamentos, mesmo em lugares onde a vegetação densa impede que sejam vistos a olho nu e cheguem até eles por terra. 5. A Floresta Torta da Polônia. Perto da pequena cidade de Grafino, na Pomerânia Ocidental, na Polônia, está localizada uma floresta incomum onde cada árvore é dobrada em sua base. Foi chamada de Floresta Torta porque os pinheiros crescem desde a base com uma curva acentuada de 90 graus e depois se curvam para trás para crescer em linha reta. Independentemente de suas curvas, as árvores são em sua maioria saudáveis e podem crescer até 15 metros de altura. As árvores em forma de J atraíram muitos visitantes curiosos e várias teorias começaram a surgir para provar por que os pinheiros têm formato torto. Uma dessas teorias sugeriria que nos 1930, pinheiros de diferentes comprimentos foram plantados e depois achatados pelos tanques alemães quando eram jovens.
No entanto, a curvatura dos troncos é muito suave para tal destruição, e os tanques teriam destruído toda a floresta. Não só o jovem pinheiro cresce. Outros sugerem que fortes tempestades de neve, atração gravitacional, mutação genética e até mesmo alienígenas poderiam ter alterado a forma dessas árvores. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com os pinheiros nesta estranha e sinistra floresta, e até hoje tudo permanece um mistério. 4. Baleia jubarte. Quando pescadores locais caminhavam por um manguezal no Brasil, eles se depararam com algo que não deveria estar ali, a carcaça de uma baleia jubarte. Os restos mortais foram depositados em uma parte tão remota do manguezal no delta amazônico que foram necessárias 2 viagens para que os especialistas em vida selvagem chegassem ao local. A baleia bebê provavelmente se perdeu no mar e morreu de fome ou alguma outra causa desconhecida, e então foi arrastada pelas marés até a costa em uma praia. E baleias como esta são comuns no Atlântico Sul quando vêm para a costa do Brasil para acasalar, normalmente passando seus invernos na Antártida. Embora a razão exata de como essa baleia acabou tão longe na floresta permaneça desconhecida, a criatura não sobreviveu ao processo. 3. Tesouro de 2 anos 0. Um caçador de tesouros na Romênia desenterrou um estoque de moedas de prata da época do Império Romano. Depois de vasculhar a floresta com um detector de metais, um homem descobriu quase 300 moedas em um pote de barro enterrado no solo. Um caçador de tesouros de 40 anos chamado Narcissus Cardos é um aficionado por história que passa seu tempo livre procurando por artefatos. Mas, na realidade, essa não é sua primeira grande descoberta. Ele é detectorista licenciado há quase 1 ano e meio, período durante o qual fez 3 descobertas arqueológicas importantes. 4 tetradogramas. A antiga moeda de prata grega padrão estavam entre os itens que ele finalmente descobriu. Sua segunda descoberta foi um tesouro de moedas antigas no bairro de Herne, no condado de Muras, e agora ele tem uma infinidade de moedas de um tesouro que encontrou nas florestas. Depois de inspecionar o pote cheio de moedas, certificando-se de não movê-lo de sua posição atual no solo, ele contatou o Museu do Condado de Muras. Segundo os arqueólogos, várias descobertas foram feitas nos últimos anos, com tesouros compostos por moedas e joias e mais acumulados ao longo de várias gerações, e que os ajudaram a conhecer mais sobre a história da região. 2. As pedras misteriosas da floresta de Polcani. Há um encantador senso de misticismo que envolve as encantadoras florestas da floresta de Polcani, na Letônia. Conhecida por suas vastas trilhas, o visitante precisa reservar pelo menos 3 a 4 horas para explorar toda a floresta. Esta floresta é notável por seus montes peculiares de pedras esféricas cobertas de musgo, que estão espalhadas por todo o chão da floresta de forma aparentemente aleatória. Muitas teorias foram propostas para explicar por que as pedras parecem ter uma forma não natural, mas nenhuma foi verificada. Muitos curandeiros psíquicos visitam esta floresta porque acreditam que seja um local poderoso com energia positiva. É possível que os antigos ritos pagãos fossem realizados nesta floresta, e é por isso que agora emite uma energia tão positiva para a cura. Alguns até trazem oferendas às pedras em troca de cura. Portanto, a floresta também pode ser assombrada, atraindo caçadores de emoções e fãs do misticismo. De qualquer maneira, a floresta serve como um refúgio fresco e único de volta à natureza, e muitos se aventuraram em trilhas apenas para se aquecer nela. 1. Poneyhenge. Ninguém sabe ao certo como esses velhos cavalos de pau chegaram aqui, mas o rebanho continua crescendo. Em um pequeno pedaço de pasto aberto na cidade de Lincoln, Massachusetts, cavalos de balanço quebrados, pôneis de plástico e outros brinquedos variados de cavalos têm mantido a corte. Como num passe de mágica, os pôneis foram proliferando ao longo desta sinuosa estrada rural, resultando no peculiar Poneyhenge. Os cavalos de plástico e metal começaram a chegar anonimamente em algum momento do ano 2010, com a colocação de um cavalo de pau solitário ao longo da pitoresca Old Sudbury Road, cerca de 15 milhas a oeste de Boston. Como e por que o sujeitinho enferrujado apareceu é um mistério, mesmo para os lincolnitas que já existem há algum tempo. Uma história mostra o primeiro cavalo rondando após a barraca de limonada de curta duração de uma criança. Outra que ele sobrou de uma exibição de Natal. Qualquer que seja a história real. Depois que a primeira apareceu, as coisas começaram a ficar estranhas. Mais cavalos, cavalos de passatempo, cavalos de balanço e até estatuetas de cavalos começaram a aparecer no local.
Eles são reorganizados periodicamente, às vezes em círculo, às vezes em fileiras como cavalos de corrida, e outras vezes são simplesmente espalhados e espancados, como se tivessem voltado de uma longa noite de farra. O rebanho tem crescido mais rápido ultimamente, com o dobro de cavalos sendo colocados no pasto do que há alguns anos. Estranhamente, porém, ninguém os tira. O arranjo bonitinho só continua a se transformar e crescer, para o deleite da família proprietária da terra.